Menino pobre entra em festa de luxo sem ser convidado e muda a vida do milionário. Imagine um mundo dividido por muros invisíveis. De um lado, o excesso, lustres de cristal espalhando luz como se fossem estrelas aprisionadas, taças transbordando champanhe, risos que ecoam mais alto do que qualquer verdade. Do outro, a escuridão fria das ruas, onde um garoto de passos tímidos e olhar faminto se acostumou a sobreviver sem jamais ser notado. Nessa noite, dois universos colidem de forma inesperada, e o que começa como um erro ousado termina como uma revelação que mudaria para sempre o destino de um homem poderoso. A festa acontecia em uma mansão colossal, erguida para ser mais do que um lar. Era um monumento ao poder, ao luxo, ao ego. Ali dentro, homens e mulheres com trajes impecáveis exibiam seus sorrisos bem treinados, suas conquistas vazias, suas joias reluzentes. O som do piano preenche cada canto com elegância calculada. Tudo parecia perfeito, intocável, inalcançável. Mas a perfeição, muitas vezes, é apenas um disfarce para esconder o que ninguém quer mostrar. Do lado de fora, a realidade era outra. O frio da noite apertava, e a fome era a única companhia fiel de um menino que, apesar da juventude, já conhecia mais perdas do que vitórias. Seus olhos encaravam a mansão com uma mistura de curiosidade e desafio, como se um chamado invisível o puxasse para dentro daquele universo proibido. Ele não tinha convite, não tinha roupas adequadas, não tinha nada além da coragem impulsiva que só quem já perdeu quase tudo é capaz de carregar. O destino costuma brincar com ironias cruéis. Enquanto todos se preocupavam em exibir quem tinha mais, quem brilhava mais, quem escondia melhor seus vazios, o verdadeiro protagonista da noite surgia na sombra do portão. Ninguém percebeu quando ele atravessou. Ninguém se importou com o garoto magro que deslizou entre os carros de luxo. Mas o que estava prestes a acontecer, ninguém poderia ignorar. O contraste entre os dois mundos não poderia ser mais brutal. Lá dentro, uma vida de abundância. Lá fora, um coração simples, mas carregado de verdades que nenhum diamante poderia comprar. Essa história não é sobre festas, não é sobre riqueza, e nem sobre um menino ousado demais. É sobre o choque inevitável entre a inocência e a arrogância, sobre o momento em que o improvável acontece e uma vida construída sobre ouro se vê abalada por uma presença que jamais deveria estar ali. E é nesse instante, nessa noite cercada de excessos e segredos, que nasce o primeiro capítulo, o intruso silencioso. O intruso silencioso. A porta da mansão se abria e fechava em um ritmo constante, como um compasso ditado pela entrada de convidados ilustres. Motoristas de terno impecável estacionavam carros importados. Seguranças fiscalizavam convites dourados que mais pareciam medalhas de exclusividade. O ambiente exalava uma sensação de que nada poderia fugir ao controle. E ainda assim, naquela noite, algo escaparia. Um detalhe pequeno demais para os olhos arrogantes dos presentes, mas grande o suficiente para mudar tudo. O menino observava de longe. O coração batia acelerado, não pelo medo de ser descoberto, mas pela estranha certeza de que precisava atravessar aquelas portas. Não sabia explicar por quê, apenas sentia que havia algo lá dentro que o chamava, como se fosse um destino inevitável. O frio cortava sua pele fina, as roupas gastas denunciavam sua origem, mas os olhos, os olhos tinham uma força que nenhuma riqueza poderia apagar. Ele esperou o momento certo. Quando um grupo animado entrou rindo alto, o garoto se aproximou, aproveitando a distração. Não tinha convite, não tinha direito de estar ali, mas caminhou com passos leves, escondendo-se atrás da grandiosidade alheia. E como um sopro de vento que atravessa frestas, entrou. Ninguém percebeu de imediato. Os garçons estavam ocupados equilibrando bandejas prateadas, os convidados mergulhados em conversas superficiais. O piano tocava uma melodia clássica que preenchia o salão com elegância artificial. O menino parou por um instante e seus olhos brilharam diante do que via. O dourado dos lustres, o brilho dos vestidos, a abundância de comida. Aquilo não era apenas uma festa, era um outro mundo.
O contraste era brutal. Ele, pequeno, magro, invisível diante da grandiosidade. Cada detalhe do ambiente gritava que aquele não era o seu lugar. Mas havia algo em sua postura que surpreendia. Não era apenas admiração. Era como se estivesse tentando decifrar aquele espetáculo, como se enxergasse além do que os outros mostravam. Os convidados riam alto, mas o riso parecia forçado. Os olhares eram polidos, mas escondiam disputas silenciosas. O menino via isso, sentia isso. Não apenas entrou em um salão de luxo, mas penetrou em um teatro de máscaras. Ainda assim, manteve-se discreto. Caminhou pelas bordas, evitando chamar atenção. Pegou discretamente um pedaço de pão de uma bandeja e o segurou firme, não por fome imediata, mas como se fosse uma conquista. Era a prova de que tinha atravessado a barreira. Cada passo que dava era um desafio contra o destino que o mundo havia imposto. Ele não pertencia àquele lugar, mas a sua presença já alterava a ordem invisível das coisas. O silêncio de sua entrada, quase imperceptível, era a primeira rachadura na noite perfeita. E embora ninguém soubesse ainda, esse garoto carregava algo que nenhum convidado podia exibir. Uma verdade crua, inocente, sem adornos. Sua presença era uma semente de desordem, prestes a florescer no coração mais improvável. Enquanto isso, os seguranças olhavam para outros lados, distraídos com ordens e cumprimentos. O menino avançava como uma sombra silenciosa, mas inevitável. Estava lá, dentro do império construído pelo milionário. Um intruso que não parecia perigoso, mas que carregava o poder de mudar o curso de uma vida inteira. E assim, a festa continuava sem perceber que um detalhe havia escapado ao controle. Mas detalhes, muitas vezes, são o que mudam destinos. O intruso silencioso já estava dentro. E nada mais seria como antes. O olhar que não pertence. Ele atravessou o salão como quem pisa num território sagrado, sem fazer ruído, tentando aprender as regras de um mundo que nunca o quis. O primeiro impacto veio pelos olhos. O brilho do lustre parecia cair em cascatas sobre as mesas. A prata refletia rostos satisfeitos. O chão impecável devolvia a própria imagem do garoto com nitidez incômoda. Ver-se ali, multiplicado pelo mármore, provocou um aperto no peito. Não era vergonha. Era a sensação de ser um sinal estranho no mapa perfeito de outra gente. O cheiro era diferente do que conhecia. Perfumes caros se misturavam ao aroma da comida que ele só via de longe em vitrines. O piano tocava com precisão calculada, e cada nota parecia desenhar linhas invisíveis no ar, linhas que diziam a quem pertencia cada espaço. O menino respirou fundo e decidiu não pedir licença a fronteiras que ninguém enxergava, mas todos obedeciam. Moveu-se pelas bordas, atento ao ritmo dos garçons, à coreografia dos sorrisos, à forma como as pessoas ocupavam lugares como se tivessem nascido para eles. Os detalhes o capturavam. A mesa de sobremesas era um desfile de cores, e uma framboesa brilhante parecia chamar seu nome. Ele não esticou a mão. Quis provar que também sabia esperar, que podia ser mais forte do que a fome. Preferiu observar. Reparou na moça do vestido azul que ria sem emoção, no homem de gravata escura que falava alto para esconder insegurança, no garçom de passos rápidos que mordia por dentro um cansaço que ninguém notava. Aquele salão perfeito escondia rachaduras humanas em cada canto. O menino as via como quem lê marcas no cimento ainda úmido. Havia beleza, mas havia também uma solidão polida, gente cercada de gente e, ainda assim, distante. O menino reconheceu de imediato o vazio que não tem a ver com dinheiro. É o vazio de quem precisa de aplauso para lembrar que existe. Esse reconhecimento trouxe coragem. Era como se sua presença simples lembrasse ao salão um tipo de verdade que o luxo tenta calar. Ele não pertencia àquele lugar, porém carregava algo que ali dentro faltava. A luz mudou quando uma porta lateral abriu para a varanda. O ar noturno entrou e o menino buscou refúgio próximo à cortina, onde a claridade se tornava suave. Dali, viu um retrato na parede. Um homem mais jovem, o mesmo sorriso confiante do anfitrião, segurando um troféu. Ao lado,
Uma criança desconhecida segurando um carrinho de madeira, talvez um parente distante, talvez uma lembrança de origem. O menino procurou o olhar da criança do retrato e encontrou nele um brilho de desafio e sonho. Reconheceu-se naquela faísca. A pergunta veio afiada: quando foi que quem nasceu simples esqueceu de onde veio? Ele não se comportava como quem implora migalhas. Observava como quem investiga um enigma. Por que tanta pressa para parecer feliz? Por que tanto medo de parecer frágil? Por que toda aquela luz precisava ser tão intensa, como se temesse o escuro verdadeiro? O menino cruzou os braços, cuidando para que as mãos não tremessem. Não queria acordar a pena de ninguém. Queria apenas estar ali inteiro, como se a própria coragem pudesse valer mais do que o brilho das joias. Um garçom passou e ofereceu água. O menino agradeceu com um aceno curto. Bebeu como quem celebra uma pequena vitória e devolveu o copo com cuidado. Não desperdiçou uma gota. O gesto simples chamou a atenção de uma funcionária mais velha, que o olhou como uma mãe reconhece um filho perdido no meio da multidão. Aquele olhar bastou para ele se sentir humano no meio da vitrine. Ninguém mais precisava validar sua presença. A dignidade já havia feito morada. A música subiu um tom. Conversas se cruzaram em espirais. O menino percebeu que ser invisível tinha prazo de validade. O olhar que não pertence dura pouco antes de virar motivo de incômodo. Mesmo assim, manteve o queixo firme e os passos contidos. Ele não invadia, não roubava, não humilhava. Ele respirava, e respirar, naquela noite, parecia um ato de resistência. As primeiras sobrancelhas se ergueram. Uma mulher tocou o ombro do marido e apontou discretamente. Um homem estreitou os olhos como quem tenta lembrar de onde conhece aquela figura que na verdade nunca viu. O menino entendeu que a maré estava virando. A curiosidade começava a se transformar em incômodo, e o incômodo logo se tornaria defesa. Ainda assim, não recuou. Tinha o mapa de saída gravado na cabeça, mas escolheu ficar mais um pouco. Queria descobrir até onde a verdade aguenta sem se curvar. A festa parecia a mesma, porém algo sutil mudara. Era como se um fio de vento cortasse a sala, anunciando que o equilíbrio decorativo daria lugar a um movimento imprevisível. O olhar que não pertence já não era apenas dele. O salão inteiro começava a se ver através daquele ponto fora da curva. Quando um mundo se enxerga de frente, ele range. E quando range, denuncia o que sempre tentou disfarçar. Então vieram os sussurros, baixos no início, como poeira no ar. Eles cresceram, juntaram-se aos olhares que medem, às bocas que calculam, às vozes que perguntam sem perguntar. O menino sustentou o próprio nome dentro do peito e se preparou para o próximo embate. A festa confiava no próprio roteiro. Ele trazia uma página nova. Sussurros e olhares cortantes. No início, foram apenas olhos curiosos, passando rapidamente pelo menino como quem nota algo fora de lugar, mas não se incomoda em fixar. Só que olhares são como fagulhas. Basta uma se demorar um pouco mais para acender o fogo da suspeita. A cada minuto, a presença do garoto deixava de ser invisível e passava a provocar incômodos silenciosos. As conversas continuavam, mas as palavras já vinham acompanhadas de breves interrupções, gestos sutis de cabeças que se inclinavam na direção dele. O riso das damas de vestido longo diminuía quando seus olhos cruzavam os dele, e os homens de terno alinhado, tão acostumados a medir status, apertavam os lábios em silêncio julgador. Os sussurros começaram como leves brisas, frases cortadas pelo ar. Quem é ele? Veio com quem? Isso não pode ser sério. Aos poucos as vozes ganhavam corpo, como uma corrente subterrânea que atravessava o salão. O menino percebia tudo, porque já havia aprendido a sobreviver no silêncio. Sabia quando estava sendo observado, sentia quando era alvo de comentários, e mesmo assim manteve-se firme, não baixou o olhar. A dignidade era a única arma que possuía. Para os convidados, sua presença era um erro na coreografia perfeita. Cada detalhe daquela festa tinha sido pensado para mostrar grandeza, e agora havia uma peça fora do lugar. Não se tratava apenas de um intruso, mas de um lembrete.
Ele representava tudo o que eles tentavam esconder: a pobreza, a vulnerabilidade, a realidade crua da vida além daqueles muros. Por isso, os olhares não eram apenas de reprovação, mas também de defesa. Era como se cada um precisasse reafirmar para si mesmo que ele não pertencia ali, para não se lembrar do que existia lá fora. O menino não precisava de palavras para sentir o corte daqueles olhares. Eles feriam como lâminas afiadas, frias e precisas. Feriam não porque ele se envergonhasse de quem era, mas porque revelavam a distância brutal entre mundos que, de repente, se encontravam no mesmo espaço. E ainda assim havia algo inesperado. Enquanto alguns olhares o rejeitavam, outros pareciam carregar curiosidade reprimida. Havia quem enxergasse no menino uma coragem que eles próprios já não conheciam mais. Um grupo de jovens riu alto, tentando disfarçar o desconforto com deboche. Apontaram discretamente, trocando frases rápidas que arrancavam gargalhadas. Mas, por trás da zombaria, havia o medo do espelho humano que não se podia evitar. O menino não reagiu. Não precisou. O silêncio firme de sua postura falava mais alto do que qualquer resposta. O salão, que antes parecia impenetrável em sua perfeição, agora tinha uma tensão invisível no ar. Os sussurros se espalhavam como rachaduras em vidro, ameaçando transformar o brilho em fragmentos. Aquele menino, sozinho, sem voz, sem convite, sem nada além de sua presença, já havia quebrado a harmonia ensaiada. O incômodo coletivo crescia e se aproximava do clímax inevitável. Alguém de poder notaria, e o julgamento deixaria de ser apenas social. Era só uma questão de tempo até que o milionário, senhor daquela festa e daquele império, percebesse o detalhe fora da ordem. E quando o fizesse, nada mais seria disfarçável. O choque do poder. O milionário surgia como a própria extensão do luxo que o cercava. Sua presença impunha respeito sem precisar de palavras. O terno impecável, o olhar firme, o sorriso calculado que surgia apenas quando queria impressionar. Ele caminhava entre os convidados como quem atravessa um território que lhe pertence, cumprimentando uns, ignorando outros, sempre com a segurança de quem acredita controlar cada detalhe ao seu redor. Era o maestro invisível daquela orquestra social, e nada fugia à sua batuta. Até aquele instante, foi quando os olhares cortantes, antes dispersos, começaram a se alinhar em uma única direção. O milionário percebeu o ar diferente, aquele tipo de silêncio carregado que denuncia algo fora do lugar. Seguiu o rastro dos sussurros e, de repente, viu um menino, pequeno, com roupas simples demais para o ambiente, segurando um copo de água como se fosse a posse mais preciosa da noite. A cena o desarmou por um segundo, mas logo sua expressão endureceu. O salão inteiro aguardava sua reação. O choque foi imediato, não pela presença física do garoto, mas pelo atrevimento implícito em simplesmente estar ali, diante de sua festa, de sua gente, de seu mundo. O milionário sentiu a fúria escorrer pelas veias como fogo contido. Quem ousava atravessar seus portões sem permissão? Quem ousava manchar a perfeição do evento que havia sido planejado para reafirmar sua grandeza? Deu alguns passos na direção dele e o salão acompanhou em silêncio. O som do piano se tornou distante, quase irrelevante. Cada movimento do anfitrião era observado, cada detalhe interpretado. Ele parou diante do menino. Por alguns segundos, os dois se encararam. Um olhar de cima para baixo, carregado de autoridade, encontrou um olhar simples, direto, sem medo aparente. E foi nesse confronto silencioso que nasceu o primeiro embate real daquela noite. O milionário ergueu o queixo, pronto para ordenar sua retirada. O instinto era expulsar o intruso, reafirmar o controle, mostrar a todos que nada escapava ao seu comando. Mas, no fundo, algo no olhar do menino o desestabilizou. Não era o medo esperado, nem a submissão automática que recebia dos demais. Havia ali uma firmeza estranha, quase uma lembrança incômoda. O garoto não pedia nada, não suplicava por migalhas, apenas permanecia presente. Os convidados assistiam em silêncio, como se esperassem uma sentença. O ar pesava.
O milionário sabia que tinha em mãos a chance de reafirmar seu poder absoluto, mas também sabia, em algum lugar esquecido dentro de si, que aquele encontro não era comum. Era como se estivesse olhando para um reflexo distorcido de algo que tentou apagar da memória. E naquele instante, o dono da festa, o homem mais rico do salão, descobria que o verdadeiro perigo não era a invasão do espaço físico, mas a invasão do próprio passado, que de forma inesperada havia entrado pela porta junto com aquele menino. O peso do silêncio. O salão inteiro parou. Nem o tilintar das taças ousava quebrar aquele momento. O milionário estava frente a frente com o menino. E entre eles havia mais do que distância social. Havia um abismo invisível feito de histórias, dores e escolhas que nenhum dos presentes conseguia compreender de imediato. O garoto segurava firme o copo de água, e o homem, dono de tudo ao redor, encarava aquela figura frágil como se fosse um enigma que o irritava e o atraía ao mesmo tempo. Não houve palavras, apenas olhares. O silêncio que se formou não era vazio, era pesado, denso, carregado de tudo o que não precisava ser dito. Para o menino, aquele silêncio era uma prova de resistência. Não baixar os olhos, não se encolher, não permitir que sua presença fosse apagada pela força de quem sempre impôs obediência. Para o milionário era uma afronta. Estava acostumado a que o silêncio fosse reverência, mas ali, diante daquele garoto, o silêncio parecia desafiá-lo. Os convidados aguardavam uma explosão, uma ordem, qualquer reação que restabelecesse a ordem. Mas o que se via era um embate mudo. Dois mundos que nunca deveriam se encontrar estavam se medindo em segundos que pareciam horas. O milionário, cercado de poder e luxo, e o menino, carregando apenas sua dignidade. Foi nesse instante que o homem percebeu algo perturbador. Aquele olhar não pedia permissão, não suplicava. Era o olhar de quem carrega verdades que não precisam de adornos. O menino não tinha riqueza, mas tinha algo que o milionário havia perdido há muito tempo: a coragem de ser inteiro, mesmo quando se está fora de lugar. E isso doía. Doía porque lembrava, doía porque revelava. O silêncio se tornou insuportável para alguns. Uma senhora tossiu nervosa, um homem pigarreou, alguém deixou escapar um comentário abafado. Mas nada disso quebrou a tensão principal. O menino não recuava. O milionário não sabia como agir. A festa, antes orquestrada em harmonia, agora parecia refém daquele instante. E foi nesse peso mudo que se abriu a primeira fenda dentro do próprio anfitrião. Porque, ao contrário do que pensava, não era ele quem estava julgando o intruso. Era o intruso que, apenas com sua presença silenciosa, parecia julgá-lo. A ferida escondida. O milionário manteve o olhar fixo no menino, como se tentasse atravessá-lo com a força da própria autoridade. Mas quanto mais o encarava, mais aquele rosto simples despertava memórias que ele havia enterrado debaixo de décadas de conquistas e dinheiro. O silêncio já não era apenas um embate entre mundos, era um espelho incômodo que começava a refletir sua própria infância. Aquela que ninguém ali conhecia, aquela que ele jurava nunca mais lembrar. De repente, ele se viu menino novamente, com os pés descalços na poeira, correndo pelas ruas estreitas de um bairro esquecido. O cheiro de pão velho que sua mãe trazia ao fim do dia, o barulho das chuvas entrando pelo telhado furado, a sensação de fome que moldava seus dias. Ele recordou o frio nas noites em que prometia a si mesmo que um dia teria tanto que nunca mais sentiria falta de nada. E ali estava, cercado por tudo, mas diante de um olhar que trazia de volta a verdade de que a riqueza não havia apagado suas cicatrizes. O garoto não disse palavra, mas cada detalhe nele, a roupa gasta, as mãos magras, os olhos cheios de dignidade, falava mais alto que qualquer voz. Era como se a vida tivesse colocado diante dele um lembrete cruel. Por mais que tivesse construído um império, ele continuava sendo o menino que um dia não tinha o que comer. Só que agora, ao contrário do garoto à sua frente, tinha se esquecido do que significava sonhar com pouco e valorizar o simples. O peso da lembrança o fez estremecer por dentro, embora por fora mantivesse a máscara da frieza.
Não podia mostrar fraqueza diante da elite reunida no salão, mas, naquele instante, dentro dele, a arrogância começou a rachar. O menino havia tocado em sua ferida escondida, aquela que o dinheiro não curava, aquela que nem os lustres de cristal conseguiam iluminar. Era mais do que desconforto. Era um confronto com sua própria verdade. Porque olhando aquele garoto, ele não via apenas um intruso. Via o que havia sido. Via o que tinha perdido. Via o que tentava esquecer. E pela primeira vez em muitos anos, o milionário sentiu medo. Não do menino, mas do que ele fazia despertar. O gesto desarmante. Enquanto o salão prendia a respiração, esperando a ordem de expulsão que nunca vinha, o menino fez algo simples, inesperado, impossível de ser ignorado. Ele estendeu o copo de água, aquele mesmo copo que segurava como se fosse um tesouro, e o ofereceu ao milionário. Não havia cálculo no gesto, não havia malícia, apenas uma naturalidade desconcertante. Era como se dissesse, sem palavras, que até na menor das posses ainda cabia dividir. O salão inteiro se agitou em silêncio. Alguns riram, outros arregalaram os olhos, como se o atrevimento fosse insuportável. Mas o milionário sentiu algo diferente. O gesto, pequeno aos olhos de todos, o atingiu como um soco invisível. Não se lembrava da última vez em que alguém lhe oferecera algo sem interesse, sem agenda escondida, sem buscar favor em troca. Ali estava um garoto sem nada, entregando o pouco que tinha como se fosse o suficiente. O homem, acostumado a receber apenas presentes caros, contratos lucrativos, elogios ensaiados, não soube reagir. A mão ficou suspensa no ar, hesitante. Aceitar aquele copo seria, de alguma forma, admitir uma verdade que tentava negar, a de que precisava. Não de água, mas de humanidade. O olhar do menino não vacilava. Não havia medo, apenas sinceridade, e aquilo desarmava qualquer defesa. O milionário, por um instante, sentiu a máscara de controle escorregar. O gesto era tão simples que desmontava toda a lógica do poder. Porque o verdadeiro poder não está em acumular, mas em dividir, não em possuir, mas em oferecer. Um murmúrio percorreu o salão. Pessoas cochichavam, outras balançavam a cabeça em desaprovação. O desconforto crescia, porque aquele gesto expunha mais do que diferenças sociais. Mostrava quem tinha coragem de ser humano em um lugar onde todos competiam para parecer mais do que eram. O milionário respirou fundo. O copo, ainda entre ele e o menino, era mais pesado do que ouro. Pesava porque carregava significado, porque lembrava que, no fundo, havia uma fome que nem banquetes preenchiam. O gesto simples do menino havia feito o que nenhum confronto direto poderia. Havia atravessado a armadura do homem mais poderoso daquela sala. O julgamento da multidão. O salão não suportou mais o silêncio. O gesto do menino, tão pequeno e tão imenso ao mesmo tempo, transformou-se em uma faísca que incendiou as vozes contidas. Os sussurros ganharam corpo e, de repente, era como se cada convidado se sentisse no direito de opinar, julgar, condenar. O luxo da festa já não era suficiente para esconder a inquietação coletiva. A elite reagia como uma plateia diante de uma peça que não compreendia, e cada palavra lançada no ar era mais afiada do que a anterior. "Isso é um absurdo", murmurou uma mulher de vestido cintilante, olhando ao redor em busca de apoio. Outro homem, com taça na mão, soltou um riso nervoso. "Deixe que os seguranças resolvam. Esse tipo de gente não sabe onde é o lugar deles." A frase ecoou entre alguns com aprovação discreta. O menino ouviu, mas não respondeu. Não precisava. Cada comentário era uma revelação sobre o medo que ele provocava apenas por existir ali. A multidão era cruel porque estava em grupo. Cada olhar indignado, cada riso debochado, cada expressão de repulsa formava uma muralha invisível que tentava esmagar o garoto. Mas o que ninguém esperava era que, quanto mais julgavam, mais ele se mantinha firme. Não havia arrogância em sua postura, apenas a calma teimosa de quem carrega verdades que não podem ser tiradas com palavras. O milionário, no centro da cena, ouvia e sentia o peso daquela pressão. Seus convidados exigiam dele uma reação.
Queriam que reafirmasse sua posição de poder, que expulsasse o menino para restabelecer a ordem e o espetáculo da noite. Mas, quanto mais os julgamentos se acumulavam, mais ele percebia o abismo que separava aqueles olhares duros do olhar simples e direto do garoto. A multidão cobrava exclusão. O menino oferecia humanidade. E pela primeira vez, o milionário percebeu que o verdadeiro julgamento não era do menino. Era dele próprio. Porque ao escolher entre ouvir sua elite ou encarar a coragem silenciosa do garoto, decidiria não apenas o rumo da festa, mas também o rumo de quem ele era. O salão fervia em tensão. Vozes se entrelaçavam, dedos apontavam, cabeças se viravam. O menino continuava em pé, imóvel, como se não pertencesse ao tumulto, mas fosse a razão dele. O julgamento da multidão, cruel e impiedoso, preparava o palco para o confronto mais doloroso daquela noite. O confronto com a verdade que não podia mais ser adiada. O confronto com a verdade. O milionário, até então acostumado a ditar o destino dos outros com um simples gesto, sentiu um peso diferente se instalar sobre seus ombros. O julgamento da multidão não era apenas contra o menino, era contra ele. O salão inteiro esperava sua decisão, como se fosse um juiz prestes a emitir uma sentença. Mas, no fundo, a sentença não era para o garoto, era para si mesmo. Enquanto os convidados exigiam ordem, sua mente foi invadida por imagens que jamais queria revisitar. Viu-se, anos atrás, olhando vitrines com a mesma fome nos olhos que o menino carregava agora. Recordou os dias em que caminhava quilômetros para conseguir migalhas de comida, os olhares de desprezo que recebia por usar roupas surradas, o eco de frases duras que lhe diziam que nunca passaria de mais um qualquer. Tudo o que construiu nasceu dessa ferida. E, ironicamente, agora estava diante dela novamente, viva e pulsante, como se o tempo tivesse feito um ciclo cruel. O garoto não precisava falar. Sua simples presença gritava verdades que o homem havia silenciado dentro de si. Ele percebeu que havia erguido sua fortuna como uma fortaleza contra a dor do passado. Mas naquele instante, a fortaleza tremia. A inocência do menino era como um martelo invisível batendo contra cada tijolo de orgulho. Os olhares ao redor o pressionavam. Alguns pediam que expulsasse o intruso, outros apenas aguardavam o espetáculo de sua autoridade se reafirmando. Mas dentro dele, a luta era outra. Expulsar o menino seria expulsar a própria memória de quem ele fora. Mantê-lo ali seria desafiar a ordem que sustentava sua imagem perante todos. O confronto não era entre homem rico e menino pobre. Era entre o homem que se tornara e o menino que um dia foi. Era um duelo silencioso de identidade, e cada segundo aumentava a pressão. O milionário fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, encontrou novamente o olhar do garoto. E naquele olhar não havia medo nem ressentimento, apenas uma firmeza quase inocente, como se dissesse: eu sou o que você esqueceu de ser. O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso, não porque ninguém falasse, mas porque o milionário sabia que já não podia fugir. O confronto com a verdade estava posto e só restava decidir: continuar sendo prisioneiro da imagem que criara, ou finalmente encarar o menino que nunca deixou de existir dentro dele. A decisão inesperada. Os olhos de todos estavam fixos no milionário. O salão inteiro parecia respirar com ele, aguardando o momento em que sua voz devolveria a ordem, expulsaria o intruso e restabeleceria a hierarquia. Mas algo dentro dele já havia mudado. Aquele menino, parado diante de si, não era apenas um estranho, era um lembrete vivo do passado que ele renegava. E, no fundo, sabia que não poderia simplesmente virar as costas sem se trair completamente. A expectativa era clara. Uma palavra bastava para que os seguranças arrastassem o garoto porta afora. Muitos queriam isso, para que a noite seguisse impecável, sem fissuras, sem memórias incômodas. Só que, quando o milionário abriu a boca, o que saiu não foi a ordem esperada. Sua voz soou firme, mas surpreendentemente diferente. Ele fica. O impacto foi imediato. Um burburinho atravessou o salão como um trovão contido.
Pessoas se entreolharam indignadas, algumas com sorrisos nervosos de quem não sabia como reagir. O menino permaneceu imóvel, confuso, tentando decifrar se tinha ouvido certo. Os seguranças hesitaram, olhando para o patrão em busca de confirmação. E o milionário repetiu agora mais alto para que todos ouvissem: "Ele fica." Essa decisão soava absurda naquele ambiente, mas o homem sabia que era inevitável. Era como se tivesse passado anos sufocando a própria verdade, e agora não houvesse como silenciá-la mais. Proteger o menino ali, diante de todos, não era apenas um gesto de bondade, era um ato de rebelião contra a máscara que vestira por tanto tempo. Os convidados começaram a murmurar indignados, como se fossem eles os donos do lugar. Questionavam em voz baixa, lançavam olhares de reprovação, riam com ironia. Mas o milionário não recuou. Pela primeira vez em muito tempo, não buscava aprovação. Seus olhos estavam fixos no garoto, e em silêncio parecia dizer: "Você me lembrou quem eu fui, e eu não vou negar isso." A decisão inesperada virou o eixo da noite. O salão, que até então era um espetáculo de controle e poder, se tornava palco de algo humano, vulnerável e intenso. E naquele instante, todos entenderam que não estavam apenas assistindo a uma festa. Estavam diante de uma transformação. A riqueza revelada. O silêncio que se seguiu à decisão foi diferente de todos os anteriores. Não era mais o silêncio do julgamento, nem da tensão. Era um silêncio pesado de revelação, como se o salão inteiro tivesse sido obrigado a olhar para algo que sempre evitou enxergar. O milionário, que antes representava o poder absoluto, agora parecia mais humano do que nunca. E o menino, parado diante dele, não era mais visto apenas como um intruso. Era o portador de uma verdade que nenhum luxo podia esconder. O garoto, sem perceber, havia exposto a fragilidade de um mundo sustentado por aparências. Não com discursos, não com força, mas com simplicidade. Sua dignidade era tão desconfortável que obrigava todos ali a se questionarem: quem, de fato, possuía algo de valor naquela noite? Os convidados, com seus colares brilhantes, suas taças de cristal e suas risadas ensaiadas? Ou aquele menino, que não tinha nada, mas oferecia tudo o que era, sem medo de ser julgado? O milionário sentiu o peso da resposta dentro de si. Durante anos acreditara que riqueza era acúmulo, conquista, poder. Mas agora percebia que estava diante de um tesouro mais raro, escondido na pureza de um gesto simples, na coragem de existir sem máscaras. O menino mostrava, sem dizer uma palavra, que a verdadeira fortuna estava naquilo que o dinheiro nunca poderia comprar: coragem, dignidade, humanidade. Alguns convidados desviaram o olhar incomodados, outros permaneciam imóveis, como se estivessem diante de uma cena impossível de apagar da memória. Cada um, em silêncio, entendia que a grandeza daquela noite não estava nos lustres de cristal, mas na coragem inesperada que nascia de um garoto sem nome. O milionário respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, deixou de se importar com a opinião dos outros. Não se tratava mais da festa, nem da imagem que havia construído. Tratava-se de algo maior. Tratava-se de reconhecer que, em meio a toda a ostentação, o mais pobre era, paradoxalmente, o mais rico de todos. A riqueza revelada não era material. Era a prova viva de que até os palácios mais imponentes podem tremer diante da força de uma verdade simples. O eco que permanece. A noite não voltou a ser a mesma. A festa seguiu, mas nada soava igual. O piano retomou sua melodia, os garçons continuaram a servir taças e pratos caros, os convidados retomaram suas conversas. Mas o ar estava diferente, impregnado de algo que nenhum luxo conseguia dissipar. A imagem do menino parado diante do milionário permanecia gravada na mente de todos, como um lembrete incômodo de que a vida não se deixa domar por aparências. O milionário, ainda de pé ao lado do garoto, parecia carregar um novo peso. Não o peso das críticas ou da desaprovação, mas o peso da verdade que finalmente aceitara. Era como se tivesse acordado de um longo sono e, pela primeira vez, respirasse ar puro. Seus olhos não viam mais apenas o salão reluzente, mas enxergavam além,
as feridas que ainda carregava, a solidão escondida atrás de seus triunfos e, principalmente, a coragem do menino que ousara atravessar aquela fronteira proibida. O garoto não disse nada, não precisou. Seu silêncio era uma mensagem mais forte do que qualquer discurso. Ele havia entrado sozinho, sem convite, sem nada além de sua dignidade, e agora saía deixando atrás de si um eco que nenhum dos presentes esqueceria. Não havia ouro suficiente para comprar a sensação de ter sido confrontado por uma verdade tão crua. Para alguns, aquilo seria apenas um episódio vergonhoso, um deslize que manchou a festa. Mas, para o milionário, foi um divisor de águas, porque há encontros que atravessam o tempo e se tornam eternos. Porque, a partir daquela noite, ele sabia que não poderia mais viver como antes. A imagem daquele menino, oferecendo-lhe um simples copo d'água, ficaria tatuada em sua memória como a maior lição de sua vida. No fim, o que ecoava não era a lembrança da festa, nem os brilhos, nem os aplausos sociais. O que ecoava era a pergunta silenciosa que pairava sobre todos. Quem, afinal, era verdadeiramente rico naquela noite? E esse eco, mesmo quando a música cessou e as luzes se apagaram, permaneceu.